Meu nome é Afonso Henrique, sou do Império Geração Jesus Cristo. E, para quem não me conhece, eu sou um daqueles 4 jovens que entraram naquele centro espírita e destruíram as imagens de escultura que lá estavam. Esse episódio ocorreu em junho de 2008, e repercutiu em todo o Brasil, na sociedade, de uma maneira assim, muito rápida, mas de uma forma distorcida. A imprensa divulgou isso de uma maneira completamente equivocada, não mostrou a verdade dos fatos, não procurou saber disso também. Então eu, como discípulo de Jesus Cristo, discípulo da verdade, eu estou aqui agora para estar esclarecendo, não para estar me justificando, nem dando satisfação a ninguém, mas para falar a verdade. E o que ocorreu naquele dia foi que eu e mais 3 irmãos estávamos no Largo do Machado, na zona sul do Rio de Janeiro, fazendo um trabalho de estar alertando o povo da Igreja Universal, porque lá não é uma igreja e o nosso ministério combate arduamente as obras do diabo que se encontram dentro da Igreja Universal. E nós, com sede e fome de justiça, nós fomos à rua para estar alertando o povo da Igreja Universal e aquelas pessoas também que desejam por conhecer a verdade. Então, nós estávamos lá e por volta das 7 horas nós paramos para estar descansando, e nisso nós fomos dar uma volta no Catete e, passando pela Rua Bento Lisboa, nós nos deparamos com uma fila enorme, que particularmente eu não sabia o que era aquela fila lá, e nisso chamou a atenção de todos nós. Nós fomos de perto ver o que era aquela fila. Chegando lá, nós perguntamos àquelas pessoas o que era aquilo lá. E lá eles nos responderam que era um centro espírita e que a reunião começaria, parece que 7h30. Eles estavam esperando lá alguém abrir a porta para que eles subissem e começassem a se consultar. Como todo mundo sabe, centro espírita é um lugar de invocação ao diabo, lugares onde as pessoas vão estar adorando Satanás, onde vão estar levando as suas oferendas, cigarro, cachaça, farofa, essas coisas podres, essas palhaçadas que esses servos do diabo insistem em fazer. Então nós começamos a estar expondo a verdade, falar do Evangelho de Jesus Cristo. Nós provamos pela Bíblia que eles estavam ali invocando ao diabo. E isso é um caminho de morte que leva a pessoa ao inferno, à condenação eterna. E nós, como discípulos de Jesus Cristo, nós não podemos deixar de falar a verdade a ninguém. Então nós começamos a expor a verdade sem querer agredir ninguém, ofender ninguém, porque esse não é o propósito do Evangelho. Cristo Jesus veio para salvar a humanidade, e condenar aqueles também que não crescem nele, mas não para ofender ninguém. E as pessoas se sentem ofendidas com a verdade, porque elas começaram a se sentir acusadas ali pelo pecado que elas estavam praticando. E elas sabem disso, elas tinham consciência daquilo. Tanto que nesse momento que todos nós estávamos pregando o Evangelho, eles começaram a nos ameaçar de morte, dizendo que para nós termos cuidado com os carros, porque nós poderíamos ser atropelados, que eles iriam levar o nosso nome lá para cima, para estar oferecendo aos demônios, então que a gente poderia sofrer algum acidente lá, porque nós estamos ali perturbando eles. E nisso, nós não ficamos ofendidos com isso, porque isso é normal. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas ele sabe que ele não pode nada contra nós, contra a igreja do Deus vivo. Então ficou naquela ameaça. E nós então aceitamos aquele desafio. Porque falar em nos matar está nos desafiando. E nós aceitamos aquilo lá. Então eu toquei a campainha do centro espírita, eles abriram a porta para mim. Então eu subi. Subindo, o que eu vi? Eu vi lá um monte de imagens de esculturas, vi um pai de santo, um homossexual, claro, porque todos os pais de santo são homossexuais, vi pessoas lá oprimidas, se preparando para aquele culto ao diabo, e nisso eu comecei a perguntar para eles: cadê o diabo? Cadê o tranca-rua? Cadê Maria Mulambo? Cadê esses demônios aqui que vocês
estão oferecendo aqui essas imundícias? Aonde estão eles? Para que a gente possa pisar na cabeça deles e provar que Jesus Cristo é maior, é soberano. E nisso eles ficaram desesperados, porque nunca viram tal ousadia. Então eles começaram a gritar, a achar, né, que nós estávamos querendo, né, agredi-los, coisa que não aconteceu. Isso é mentira, não houve tentativa nem ameaça de agressão a ninguém. Nosso desafio foi somente com palavras, e nisso eles já ligaram para a polícia, né? E nós, chegando lá dentro, como o diabo correu, então eu peguei todas aquelas imagens de escultura e comecei a quebrar. A Bíblia diz que a imagem de escultura é uma abominação. A adoração àquelas imagens de escultura é abominação. Então eu repudio aquelas imagens também. E comecei a quebrar, tacar tudo para o alto. E nisso a polícia chegou naquele local. Eu já tinha quebrado tudo. E os policiais falaram que nós teríamos que comparecer à delegacia. Então nós fomos até a delegacia. Chegando na delegacia, é aquela palhaçada de sempre. Aqueles policiais militares ignorantes, não sabem nem as leis que eles dizem servir. Aqueles policiais civis completamente ignorantes também, pensam que são autoridade, mas não são autoridade. Para a igreja, eles não são autoridade, e já nos colocaram como réu. Começaram a dizer que nós estávamos errados, que nós iríamos prestar depoimento, que nós iríamos a juízo, poderíamos ser presos. Aquela baboseira, aquela palhaçada de sempre. Então, nós apenas falamos o que realmente aconteceu. Eles lá registraram, não tivemos direito nenhum à defesa lá dentro. Então, eles falaram que nós iríamos comparecer no juizado em tal data. E nisso os policiais militares, corruptos como sempre, caras de pau, eles já chamaram para a imprensa, né, que eles são macumunados. Tanto a imprensa quanto a policial militar serve ao mesmo Deus, que é o diabo. E nisso a imprensa já chegou fazendo aquele alvoroço lá dentro da delegacia. E nisso, quando terminou toda aquela palhaçada dentro da delegacia, nós saímos, a imprensa veio, né, mas queria colocar a palavra em nossas bocas. Nós não demos satisfação à imprensa e fomos para nossa casa. Eu, particularmente naquele dia, dormi muito bem, com minha consciência tranquila. E no dia seguinte, o que nós vimos? A Rede Globo fazendo uma grande confusão em cima daquilo dali, distorcendo completamente, dizendo que nós agredimos pessoas, né, publicando na capa do Extra, na capa do jornal o Globo, dizendo em uma série de repórteres lá na emissora deles que nós praticamos, né, esse crime, colocando isso como uma coisa horrenda. Na verdade, o que aconteceu é que a Globo, como também é uma emissora completamente dominada pelo diabo, onde há uma série de espíritas, dezenas de macumbeiros lá dentro. Todo mundo conhece a Globo, mas ninguém tem coragem de falar. E hoje nós estamos falando aqui. Então a Globo se sentiu ofendida. Por isso distorceu tudo isso e nos colocou como criminosos. Mas nós não somos criminosos, pelo menos para o nosso Deus não. Então eu estou aqui hoje para estar esclarecendo todos esses fatos. Então, para os macumbeiros, espíritas ou satanistas, como queiram, o desafio está lançado. Vamos ver, vamos botar à prova quem realmente tem Deus. E quanto à Rede Globo, vocês sabem que vocês servem ao diabo, vocês são mentirosos, distorcendo os fatos. Então eu estou aqui usando essa mídia, que é a internet, para mostrar a verdade. E quanto às autoridades que pensam que são autoridades, policiais militares, policiais civis, juízes e advogados, eu estou aqui para dizer: julgai entre vós mesmos se antes é lícito nós obedecemos a vocês ou a Deus, porque eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Então, está dado o meu recado.